Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este terceiro domingo do tempo comum, do ano A, ou melhor, do ano B. E a segunda leitura deste domingo se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 29 até o 31, que diz assim: Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Gente, eu quero chamar muita atenção para esse contexto aqui da leitura, porque muita gente pode ficar usando esses versículos isolados e dá muito problema. Por exemplo, uma pessoa poderia pegar o versículo 29 e dizer assim: então agora homens casados precisam viver uma vida como se fosse de solteiro. E não é isso que Paulo quer dizer. A primeira coisa que a gente tem que entender é que os escritos paulinos, eles têm muito uma dinâmica de uma escatologia próxima. Uma escatologia, né, em que sentido que eu quero falar com isso? É a visão de que o povo tinha de que Jesus voltaria logo, que ele não demoraria muito. Essa era a primeira crença entre os cristãos. Então você vai perceber muito nos escritos sobre essa pressa, né? A qualquer momento ele vai voltar, a qualquer momento ele vai voltar. E já se passaram 2000 anos e ele não voltou. Mas sabemos que ele virá um dia. Então, como aquele povo falava sobre isso, era preciso exortar as pessoas para viver com um modo muito urgente. Isso também vale para a gente hoje, né? Mas naquele contexto de modo ainda mais urgente mesmo. E aí ele começa a dizer, o tempo está abreviado, ou seja, o tempo está se acabando, ele já está vindo. Então ele vai dar algumas lições para a gente, né? De que é preciso ter pressa. É preciso ter pressa em buscar ser alguém melhor. É preciso ter pressa em buscar a conversão. É preciso ter pressa, amados irmãos e irmãs, em buscar mudar de vida. E antes de voltar para a leitura, já faço o paralelo com a primeira leitura e com o Evangelho. A primeira leitura eram 40 dias para que a cidade de Nínive pudesse ser convertida. É pressa, é um pouco tempo, é um tempo muito rápido. É preciso também pressa para quando Jesus nos chama a gente ir logo. O Evangelho diz que imediatamente eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Então, tanto a primeira leitura como o Evangelho falam dessa pressa que é preciso ter para fazer a vontade de Deus. E aí Paulo começa a colocar, né? Por exemplo, porque ele diz os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivessem alegres. Para entender que o que a gente está vivendo aqui é nada comparado à vida futura. Então não ache que a sua alegria aqui já é uma alegria completa, porque não é. Não ache que a sua tristeza é uma tristeza eterna, porque não é. Não ache que os bens materiais são coisas que são eternas, porque não são. E até mesmo não ache, né, que a nossa família ela vai estar conosco para sempre, porque o próprio sacramento do matrimônio é dito, né, nele, na celebração, até que a morte os separe, porque na outra vida nós não precisaremos mais de vínculos familiares, porque Deus será tudo em todos. Então é mais ou menos esse o contexto, né? Paulo quer exortar o povo sobre essa visão. Eu quero fazer uma partilha com vocês, eu não sou muito de falar de minha vida pessoal, mas deu muita vontade, né, de partilhar sobre essa pressa de vida. O ano passado eu fiz uma partilha com vocês que minha mãe estava passando por problemas de saúde. Então minha mãe ficou acho que 20 dias no hospital. Desses 20 dias, de um domingo até uma quinta-feira, minha mãe ficou na UTI. E para mim, que sou muito novo, eu tenho 26 anos de idade, para mim, eu sempre tive uma compreensão de que eu tenho um tempo muito grande de vida pela frente, né? A menos de alguma coisa que possa vir a acontecer, porque eu sou muito novo, então, tem coisa que eu posso deixar para viver depois, lá para os meus 35 anos, lá para os meus 40 anos, né? Dá para poder ter mais calma. E é verdade. Só que quando eu fui vendo minha mãe naquela situação, e que minha mãe quase chegou, né, a ter uma parada respiratória, da situação de saúde dela, uma coisa ficou martelando na minha cabeça sempre, até hoje também me acompanha. Nós precisamos ter pressa em muitas coisas de nossa vida. Especialmente em estar com a nossa família. Especialmente em dizer para aqueles que nós estamos próximos que nós os amamos. E ter momentos de grande amor, de alegria, né, de lazer juntos. E a mesma coisa vale em relação à vontade de Deus. É preciso ter pressa em buscar fazer a vontade de Deus. Eu lembro que quando eu ia visitar no hospital, sempre eu ficava pensando muito nisso. Eu dizia assim, meu Deus, eu preciso correr. Algumas áreas da minha vida eu preciso agilizar. Porque se minha mãe sair do hospital, eu preciso ter mais tempo com ela. E eu acho que a gente precisa ter essa mesma mentalidade, né? Todos os dias. Ter pressa de estar com a nossa família. Ter pressa em perdoar. Ter pressa em amar. Ter pressa em se doar. Ter pressa
em evoluir na vida espiritual, ter pressa em buscar saber mais de Deus, em rezar. Isso a gente precisa ter pressa. Então, que a gente possa colocar isso na nossa cabeça, eu acho que essa segunda leitura acaba nos despertando em relação a isso. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.